Nas longas e solitárias estradas do Tocantins, em uma madrugada abafada, a luz da lua cheia mal conseguia romper as nuvens pesadas que pairavam no céu. O ar parecia estático, quase sufocante, enquanto eu seguia meu trajeto pela rodovia, transportando uma carga de grãos para o sul do estado. A estrada era deserta, com apenas a escuridão como companheira. O som dos pneus rolando no asfalto era monótono, quase hipnótico. Para me manter acordado, mantinha o rádio ligado, sintonizado em uma estação local que tocava músicas sertanejas. O rádio chiou de repente, quebrando a tranquilidade artificial da cabine. Eu ajustei o dial, pensando que era apenas interferência. A estação voltou, mas o som parecia diferente. A música sumiu, dando lugar a uma voz distante, quase um sussurro. Franzi a testa, tentando entender. A voz não era do locutor habitual. Era grave e pausada, como se cada palavra fosse carregada de intenção. Você não devia estar aqui. Arregalei os olhos. Meu nome não foi mencionado, mas algo naquela frase me fez gelar. Olhei ao meu redor, como se pudesse encontrar a origem do som. Deve ser alguma pegadinha, pensei, tentando racionalizar. Ajustei o volume do rádio para ver se a voz desaparecia, mas ela continuou, agora mais clara. Você precisa sair, antes que seja tarde. Meu coração disparou. Desliguei o rádio, mas a voz não parou. Ecoava pela cabine como se estivesse dentro do meu próprio crânio. Uma sensação de frio percorreu minha espinha, apesar do calor da noite. Olhei pelo retrovisor instintivamente, e meu sangue gelou. Havia algo ali. No banco de trás, uma figura escura e indistinta estava sentada. Seus contornos eram mal definidos, como se fosse feita de sombra pura. Seus olhos, ou o que eu imaginava serem olhos, brilhavam com uma luz fraca e avermelhada. Minha garganta secou, e o pé pressionou o acelerador quase por reflexo. O motor rugiu, e o caminhão ganhou velocidade enquanto eu rezava abaixo, buscando qualquer proteção divina. A figura permaneceu ali, imóvel, como uma mancha no espelho retrovisor. O som do rádio, mesmo desligado, voltou a preencher a cabine com sussurros incoerentes. Eles vinham em ondas, misturando palavras incompreensíveis com risos baixos e perturbadores. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que senti os nós dos dedos doerem. Eu precisava parar, mas a ideia de estacionar no meio daquela escuridão era ainda mais aterrorizante. De repente, os faróis do caminhão iluminaram algo na estrada. Era uma mulher, parada bem no meio da faixa. Pisei no freio com toda a força, o caminhão derrapando e soltando um grito agudo de pneus contra o asfalto. Quando finalmente parei, minha respiração estava ofegante, e o silêncio era ensurdecedor. Olhei para frente, mas não havia nada ali. Eu estou ficando louco, pensei. Passei a mão no rosto, tentando recobrar a calma. Olhei novamente pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de cansaço ou imaginação. Liguei o motor e voltei a dirigir, mas agora com os faróis altos e os olhos atentos a qualquer movimento. Não demorou muito para perceber que algo ainda estava errado. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente. Meu próprio fôlego saía em pequenas nuvens brancas. O vidro do para-brisa começou a embaçar, e uma mensagem surgiu no meio do vidro, como se escrita por um dedo invisível. Você foi avisado. Acelerei novamente, ignorando a adrenalina que queimava em minhas veias. O rádio voltou a funcionar, agora tocando uma música estridente e distorcida. Era como se o som estivesse vindo de outro mundo. Meus ouvidos doíam, e eu gritei: me deixe em paz. A estrada parecia se alongar indefinidamente, como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim. As árvores à beira da rodovia se dobravam, projetando sombras que pareciam criaturas observando, esperando. Meus olhos estavam fixos na estrada, mas minha mente estava em caos. E então eu vi novamente a mesma mulher, mas desta vez mais perto, ao lado da estrada. Seus olhos negros e vazios me encararam, e um sorriso torto se formou em seus lábios. Dessa vez, não parei. Passei direto, ouvindo um som surdo que fez meu estômago revirar.
Olhei pelo retrovisor novamente, e lá estava ela, agora no meio da estrada, acenando lentamente. Não sei quanto tempo se passou até que avistei a luz fraca de um posto de gasolina no horizonte. Acelerei em direção a ele, como se fosse minha última chance de escapar daquele tormento. Estacionei de qualquer jeito e desci do caminhão com as pernas bambas. O frentista, um homem magro e de olhar desconfiado, me observou enquanto eu caminhava até ele, suando frio e respirando pesado. "Tudo bem com você?" ele perguntou. Tentei responder, mas minha voz não saiu. Olhei para o caminhão, esperando ver algo, qualquer coisa, mas ele parecia perfeitamente normal. Entrei na loja de conveniência e comprei um café forte, tentando recobrar o controle. Quando finalmente me senti um pouco mais calmo, voltei para o veículo. Ao abrir a porta, percebi um papel no assento do motorista. Era um pedaço de papel velho, amarelado, com letras tortas escritas à mão. "Você foi avisado. Não volte." Joguei o papel para fora e subi no caminhão. Dirigi até o amanhecer, sem ligar o rádio, sem olhar para os retrovisores. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava exausto, mas aliviado por estar vivo. Depois daquela noite, prometi a mim mesmo que nunca mais viajaria sozinho durante a madrugada. E o rádio, aquele nunca mais foi ligado. Em uma madrugada silenciosa, a estrada vazia cortava a escuridão como uma fita interminável. As luzes do meu caminhão eram as únicas companheiras daquela viagem solitária de volta do Rio Grande do Sul para São Paulo. Há anos eu dirigia por essas rodovias, mas algo naquela noite parecia diferente. A lua estava encoberta por nuvens espessas, e o vento soprava com uma intensidade que fazia os arbustos na beira da estrada se agitarem como se algo invisível os atravessasse. Quando entrei no trecho de Santa Catarina, o silêncio era tão denso que parecia engolir o som do motor. Foi então que vi, à beira da estrada, uma figura pequena, uma criança. Estava parada, completamente sozinha, com roupas sujas e desbotadas, e um olhar vazio que atravessava a noite como uma lamínea fria. A visão me fez pisar no freio instintivamente, o barulho dos pneus se arrastando no asfalto ecoando pela imensidão. Desci do caminhão com a lanterna em mãos. A luz tremulava enquanto me aproximava da criança. Parecia ter uns 7 anos, mas o rosto tinha algo de estranhamente inexpressivo. Quando cheguei perto o suficiente, falei: "Oi, criança, cadê seus pais? Você está perdida?" Ela não respondeu. Apenas levantou o braço e apontou para a mata que se estendia escura e inexplorada à nossa direita. Olhei na direção indicada, mas tudo que vi foram sombras densas e o contorno indistinto das árvores balançando ao vento. Um arrepio subiu pela minha espinha. "Não tem ninguém lá. Você precisa de ajuda?" Ela permaneceu calada, fixando-me com aquele olhar vazio. Decidi que era melhor ligar para a polícia, mas ao pegar meu celular, percebi que não havia sinal. A solidão da estrada, somada à presença enigmática da criança, criava uma atmosfera opressiva. Resolvi levá-la comigo até o próximo posto de gasolina, onde poderíamos buscar ajuda. "Vou te levar até um lugar seguro. Tudo bem?" falei, tentando soar tranquilo. Ela nada disse, apenas seguiu-me em silêncio até o caminhão. Abri a porta do passageiro e a ajudei a subir. Ela sentou-se, quieta, com as mãos sobre o colo. Assim que voltei ao volante e coloquei o caminhão em movimento, um frio estranho começou a se espalhar pela cabine. Era como se o ar estivesse sendo sugado, deixando apenas um vazio gelado. Olhava para ela pelo retrovisor de vez em quando, e seus olhos estavam sempre fixos em mim, sem piscar. A tensão começava a pesar. Decidi quebrar o silêncio. "Você tem nome? Mora aqui perto." Nenhuma resposta. Apenas aquele olhar intenso, quase hipnótico. A estrada parecia se estender infinitamente à nossa frente, como se estivéssemos presos em um circuito sem fim. Foi então que ouvi uma risada. Era baixa, quase um sussurro, mas nitidamente infantil. Olhei pelo retrovisor novamente, mas o banco onde ela deveria estar estava vazio. Meu coração disparou. "Criança, onde você está?" falei, a voz tremendo. Um som seco veio de trás, como se algo tivesse caído no assoalho. Olhei pelo espelho lateral e vi a sombra dela, agora sentada no canto da cabine, mas de costas para mim. Pisei fundo no acelerador, decidido a chegar ao posto o mais rápido possível.
Meu corpo inteiro tremia, e minha mente lutava para encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Finalmente, avistei as luzes do posto de gasolina. Estacionei o caminhão de forma apressada, praticamente saltando da cabine. Olhei para dentro novamente, mas a criança não estava lá. Entrei na loja de conveniência, tentando me recompor. O atendente olhou para mim com curiosidade. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Uma criança. Eu peguei uma criança na estrada, mas ela sumiu. Acho que estava sonhando ou algo assim. O atendente ficou pálido ao ouvir minhas palavras. Uma criança, você disse? Com roupas sujas. Assenti, sentindo um peso crescente no peito. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervoso. Você não foi o primeiro a falar disso. Muitos motoristas já relataram ver essa criança. Dizem que ela morreu atropelada aqui perto há alguns anos. Nunca encontraram o corpo. Um calafrio percorreu meu corpo. Olhei para o caminhão, que agora parecia envolver-se em uma aura sombria. A imagem da criança, com seus olhos vazios e risada perturbadora, ficaria comigo para sempre. Depois daquela noite, nunca mais dirigi durante a madrugada. A estrada, que antes era meu sustento e minha paixão, tornou-se um lugar de mistério e medo. Era uma noite fria, e eu estava dirigindo pela sinuosa estrada da Serra do Mar, no Paraná. O ar estava carregado de umidade, e a neblina parecia querer engolir o mundo. A estrada, cercada por mata fechada dos dois lados, era um desafio constante para qualquer motorista. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo ronco do motor do meu carro e pelo som intermitente das folhas balançando ao vento. De repente, algo na beira da estrada chamou minha atenção. Um homem estava ali, acenando com uma das mãos. Ele vestia um macacão azul, um capacete na outra mão, e parecia desgastado, como se tivesse passado horas no mesmo lugar. Diminuí a velocidade, hesitando por um momento. Havia algo de estranho na situação, mas acabei parando. Ele se aproximou e, antes mesmo que eu pudesse dizer algo, falou. Obrigado, amigo. Meu carro quebrou mais à frente. Pode me levar até o próximo posto? Assenti, apesar do desconforto crescente que eu não sabia explicar. Ele entrou no carro e se sentou ao meu lado. Sua presença era imponente, mas algo no rosto dele me parecia incompleto, quase vazio. Sua pele estava pálida demais, e seus olhos, fixos na estrada à frente, quase não piscavam. Obrigado novamente, repetiu, desta vez mais baixo, como se estivesse falando para si mesmo. Sem problema. Seu carro quebrou onde? Tentei puxar conversa. Ele não respondeu imediatamente, mas apontou vagamente para trás. Uns 2 quilômetros à frente, acho. A conversa não foi muito longe. Ele era lacônico, respondendo apenas com monossílabos ou frases curtas. De tempos em tempos, ele olhava pela janela, como se procurasse algo entre as árvores. Aquilo me deixava cada vez mais inquieto. A cada curva da estrada, o silêncio entre nós parecia ficar mais pesado. Depois de cerca de 15 minutos, ele falou abruptamente. Pode me deixar aqui. Parei o carro, confuso. Não havia absolutamente nada ali. Nenhuma construção, nenhuma entrada de trilha, apenas a mata densa e escura. Olhei para ele, tentando entender. Tem certeza? Não tem nada por aqui. Ele apenas balançou a cabeça, como se minha pergunta fosse irrelevante. Sem dizer mais nada, abriu a porta e saiu. Antes de fechar a porta, olhou para mim por um instante, mas não disse mais nada. Fiquei parado por alguns segundos, assistindo enquanto ele desaparecia na escuridão. Segui viagem, mas algo não parecia certo. A presença daquele homem tinha deixado um peso no ar, como se algo invisível ainda estivesse dentro do carro. Quando cheguei ao próximo posto de combustível, decidi contar ao frentista o que tinha acontecido. Era um homem idoso, que parecia conhecer bem a região. Um homem de macacão azul e capacete? Perguntou ele, com os olhos arregalados. Assenti, e ele continuou. Você viu o operário? Dizem que ele morreu faz anos nessa serra, num acidente horrível. Muitas pessoas relatam ter visto ele pedindo carona por aqui, sempre tentando voltar para casa. Um frio percorreu minha espinha, e meu coração pareceu parar por um instante.
Minha mente voltou àquele olhar vazio, as respostas monossilábicas, a forma como ele desapareceu na mata sem hesitar. Não consegui continuar imediatamente. Parei no posto por um tempo, tentando assimilar o que tinha acontecido. Quando finalmente retomei o caminho, não conseguia afastar a sensação de que algo ainda me acompanhava. Olhava para o retrovisor constantemente, esperando não ver nada ali. Nos dias que se seguiram, não contei a história para mais ninguém. Mas houve noites em que acordei de sobressalto, com a sensação de que alguém estava me observando. O rosto do homem de macacão azul continuava vivo na minha mente, como se ele tivesse deixado uma marca invisível em mim. Nunca mais dei carona. O medo de encontrar algo que não deveria estar lá se tornou maior do que minha boa vontade. Até hoje, quando passo por aquela região, acelero um pouco mais e mantenho os olhos fixos na estrada, rezando para nunca mais ver aquele homem novamente. O ano era 2015, e eu estava atravessando o Mato Grosso, carregando uma carga urgente. Atrasos não eram uma opção, e por isso decidi continuar na estrada mesmo depois que o sol se escondeu no horizonte. Madrugada adentro, o silêncio da estrada e o som constante do motor eram minhas companhias. O café forte que tomei no último posto já havia perdido efeito, e o cansaço começava a pesar nas pálpebras. Eram cerca de 2 da manhã quando percebi que o tanque estava quase vazio. A estrada parecia interminável, e não havia nenhum sinal de civilização à vista. Foi então que avistei, ao longe, as luzes de um posto de gasolina. Um alívio tomou conta de mim. Reduzi a velocidade e entrei no lugar, que parecia surgir do nada, iluminado como um farol em meio à escuridão. Ao me aproximar, notei que o posto era antigo. As placas estavam desgastadas, e a pintura das bombas de combustível descascava. Um frentista idoso, usando um uniforme sujo e desbotado, veio até mim. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, mas ele não disse uma palavra. Apenas apontou para a bomba de combustível e começou a abastecer. Enquanto isso, observei ao redor. A loja de conveniência estava aberta, com uma luz amarelada piscando de forma irregular. O lugar parecia parado no tempo, como se pertencesse a outra época. Assim que o tanque foi abastecido, desci do caminhão para pagar. Entrei na loja, e o cheiro de mofo misturado com algo doce, talvez flores velhas, invadiu minhas narinas. No caixa, uma mulher estava parada. Seu rosto era inexpressivo, como se ela não estivesse realmente ali. Seu uniforme também era antigo, e seus olhos pareciam olhar através de mim, em vez de para mim. Peguei um refrigerante na geladeira e levei até o balcão. Quando fui falar com ela, percebi que ela não respondia. Em vez disso, apontou para um pedaço de papel amarelado com o valor anotado. Algo no gesto dela me deixou desconfortável, mas não quis prolongar minha permanência ali. Deixei o dinheiro no balcão e saí rápido, com o coração acelerado sem motivo aparente. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui viagem. Mas, poucos minutos depois, algo me fez olhar pelo retrovisor. O posto, que antes estava iluminado, agora estava completamente escuro. Não havia mais luzes, e as bombas pareciam abandonadas, cobertas por ervas daninhas que não estavam lá antes. Meu coração disparou, e uma onda de gelo percorreu minha espinha. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o cansaço pregando peças. Conforme os dias passaram, não consegui tirar aquela noite da cabeça. O desconforto crescia toda vez que eu pensava no frentista silencioso e na mulher do caixa. Resolvi comentar a experiência com um colega caminhoneiro durante uma pausa em um posto mais movimentado. Ele ouviu minha história com uma expressão que oscilava entre curiosidade e deboche. Quando terminei, ele soltou uma risada curta. Aquele posto foi fechado há mais de 20 anos, rapaz. Dizem que pegou fogo e que ninguém sobreviveu. Minhas mãos ficaram geladas. Como assim? Eu estive lá na semana passada. Era real. Tava funcionando. Ele balançou a cabeça, ainda com um sorriso no rosto. Isso é o que todos dizem. Várias pessoas juram que já pararam lá. Mas, se quiser uma dica, melhor evitar aquele trecho de madrugada. Depois disso, comecei a notar pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. O refrigerante que comprei naquela noite nunca apareceu na minha cabine. O tanque, que foi abastecido até o topo, misteriosamente ficou pela metade na próxima manhã.
O que aconteceu naquela noite? Até hoje, não sei dizer. Mas uma coisa é certa: nunca mais passei por aquele trecho sozinho, e tampouco durante a noite. A estrada guarda segredos que nós, caminhoneiros, preferimos não questionar. Talvez seja melhor assim. Aquela noite, na BR-116, ainda me perseguem sonhos e pensamentos. A estrada, tão familiar para mim, tornou-se palco de algo que até hoje não consigo explicar. Era uma noite aparentemente comum. Tinha acabado de sair de um posto de gasolina no interior de Minas Gerais, depois de tomar um café forte e fazer um rápido check-up no caminhão. A carga era leve, o clima estava ameno, mas havia algo no ar, algo que eu não consegui perceber imediatamente. Logo que peguei a estrada, senti uma leve opressão no peito. Pensei que fosse apenas cansaço. Aquele trecho sempre foi tranquilo, com pouco movimento durante a noite. A solidão da cabine era algo que eu já havia aprendido a apreciar. O som constante do motor era como uma trilha sonora que embalava meus pensamentos. Mas naquela noite, o silêncio parecia pesado demais, quase tangível. A neblina começou a surgir do nada, como se tivesse sido derramada por mãos invisíveis. Era densa, fria, e reduzia drasticamente minha visibilidade. Liguei os faróis de neblina e diminuí a velocidade, atento a qualquer coisa que pudesse surgir no caminho. Foi então que vi algo assustador. Ela estava parada à beira da estrada, quase envolta pela névoa, como uma pintura que se desfazia nas bordas. Uma mulher. Seu vestido branco parecia antigo, como algo de outra época. Sua presença era desconcertante. Fiz menção de continuar, mas algo na expressão dela me fez hesitar. Ela ergueu a mão, pedindo carona. Seus movimentos eram lentos, quase hesitantes, como se soubesse que estava interrompendo minha viagem, mas não tivesse escolha. Encostei o caminhão e abaixei o vidro. "Moça, está tudo bem?" perguntei, tentando manter a calma. Ela me olhou. Aqueles olhos fundos, sombreados pela neblina, pareciam conter toda a dor do mundo. Sua voz era baixa, quase um sussurro. "Posso pegar carona? Preciso sair daqui." Engoli em seco. Não era comum eu dar carona, ainda mais naquele horário e naquele lugar. Mas algo na vulnerabilidade dela, na urgência em sua voz, me fez ceder. Abri a porta do passageiro, e ela subiu sem dizer mais nada. Assim que entrou, um cheiro estranho tomou conta da cabine. Era uma mistura de terra molhada e algo metálico, como ferrugem. "Para onde você vai?" perguntei, tentando puxar conversa. "Para a próxima cidade, por favor." Sua resposta foi curta, quase mecânica. Enquanto dirigia, o silêncio entre nós tornou-se insuportável. Olhei de relance para ela. Seus pés estavam descalços, sujos de lama, como se tivesse caminhado por horas em algum lugar pantanoso. Seu vestido estava ligeiramente rasgado nas bordas, e seus cabelos caíam sobre o rosto, escondendo sua expressão. Apesar do desconforto, continuei dirigindo. Algo me dizia que ela precisava de ajuda, mas também havia um alerta sutil na minha mente, uma sensação de que algo não estava certo. Foi então que tudo começou a ficar estranho. A temperatura dentro da cabine caiu abruptamente. Olhei para o painel. O ar-condicionado estava desligado. Meus braços se arrepiaram, e uma fina camada de vapor surgiu no para-brisa. "Você está bem?" perguntei, olhando para ela. Ela não respondeu. Apenas olhava para frente, as mãos repousando no colo, pálidas e imóveis. Comecei a me sentir inquieto, como se estivesse sendo observado. Olhei pelo retrovisor, mas a estrada estava vazia. Quando virei novamente para ela, meu coração quase parou. O banco estava vazio. Pisei no freio instintivamente, o caminhão derrapou levemente, e parei no acostamento. O banco onde ela estava sentada ainda estava úmido, e o cheiro estranho parecia mais forte. Saí da cabine, abri a porta do passageiro e olhei para dentro. Nada. Não havia como ela ter saído sem que eu percebesse. O medo tomou conta de mim, mas tentei racionalizar. Talvez estivesse cansado demais. Talvez tivesse imaginado tudo aquilo. Voltei para o caminhão, mas antes de fechar a porta, algo chamou minha atenção. Havia marcas de pés no assoalho, marcas pequenas e sujas, como as de uma criança. Meu coração disparou. Sentei no banco,
Liguei o motor e acelerei, decidido a sair dali o mais rápido possível. A estrada parecia se alongar infinitamente. Cada quilômetro percorrido parecia trazer um novo desconforto. O som do motor, antes tranquilizador, agora parecia distante, abafado por um silêncio estranho que se infiltrava pela cabine. Foi então que ouvi. Primeiro, um sussurro baixo, quase imperceptível. Depois, uma risada. Uma risada curta e abafada, como se viesse de algum lugar dentro do caminhão. Quem está aí? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. O eco dentro da cabine foi minha única resposta. Acelerei mais, meus olhos fixos na estrada, mas algo me fez olhar pelo retrovisor. Por um instante, juro que vi uma sombra no banco de trás, algo pequeno e curvado. Quando virei para olhar diretamente, não havia nada. Meu corpo inteiro estava tenso, e cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente avistei as luzes de um posto de gasolina, senti um alívio temporário. Encostei o caminhão e desci rápido, precisando de ar fresco. O frentista veio ao meu encontro, mas antes que pudesse falar algo, ele parou e me olhou com uma expressão estranha. Você está bem? Parece pálido. Não consegui responder imediatamente. Apenas balancei a cabeça e pedi para encher o tanque. Enquanto ele fazia isso, decidi dar uma olhada na cabine. Subi novamente, buscando sinais de algo fora do lugar. Foi quando vi. No banco onde ela tinha estado, havia algo que não estava lá antes. Um pequeno pedaço de tecido branco, rasgado e sujo de lama. Aquele foi o último sinal que precisei para decidir nunca mais passar por aquele trecho durante a noite. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Talvez nunca saiba. Mas uma coisa é certa: a BR-116 guarda segredos que nós, meros mortais, nunca deveríamos tentar desvendar.